Pessoal, então sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo aí sobre esclerologia. É uma live para a gente falar um pouquinho sobre o que é a esclera, parte branca dos olhos, o que ela tem para nos auxiliar aí na parte das terapias naturais, da diagnose natural, não invasiva, né? E, e conhecerem um pouquinho, então, das contribuições que ela pode fazer. Tá? Então, antes de eu passar a slide para vocês, vou falar um pouquinho, né, sobre a esclera. Ela é uma estrutura de coloração branca, opaca, tá? E em função dessa estrutura, ela permite uma observação bastante clara e bastante facilitada das suas estruturas. Tá? Então, o que a gente observa nela? A gente observa os vasinhos sanguíneos que estão dispostos em volta da esclera, tá? Manchas, em geral, acúmulos de estrutura lipídica que se forma nela, tá? Ou seja, tem uma riqueza de sinais que se formam na esclera, que são extremamente úteis na parte da diagnose. Tá? Então, nós podemos observar esses sinais com uma relativa facilidade, tá? De certa forma, praticamente até mais fácil que a própria íris, tá? Dependendo do tipo de recurso, equipamento que a gente usa. Tá? Então, ela tem uma certa facilidade também de observação, até mesmo com uma lupa, uma lanterna, ou uma claridade boa no dia, né, próximo de uma janela, assim, a gente consegue, com uma lupa simples, a gente também consegue observar bastante coisa, tá? O que ela traz de informações? A esclera traz uma riqueza imensa de informações, tá? E eu observo que é muito pouco conhecido, tá? O que ela tem para oferecer. Pois através da esclera nós temos toda a relação com o corpo físico, ou seja, o corpo físico todo é refletido, né, pelas teorias da própria reflexologia, ciência das reflexologias, de modo geral, que é possível, né, nas reflexologias, né, tem de várias formas, nas mãos, nos pés, nas orelhas, na, no crânio, na coluna, na língua, na face, tá? E nós temos também nos olhos. Nos olhos nós temos na própria pupila, dentro da íris, no orifício pupilar, nós temos na íris como um todo, que é o que é conhecido como a iridologia, tá? E temos também na esclera, tá? Na parte branca dos olhos. Essa observa-se que é menos conhecida. Tá? É uma ciência relativamente nova, comparado com a própria iridologia, embora ela é estudada desde o mesmo período, mesma época, mais ou menos, tá? Mas, dado a facilidade da íris, né, em relação aos seus sinais, com pouca capacidade de mudança, etc., ampliou-se mais os estudos acerca da íris. Tá? E a esclera reservou-se para menos pessoas pesquisando sobre ela. No entanto, nós temos a sorte de ter pessoas altamente competentes e dedicadas, em especial com um cunho científico muito grande, estudando a esclera já há meio século, pelo menos. Tá? Então, assim, a história da esclerologia mesmo, do estudo, da observação da parte branca dos olhos, já vem em média de 1000 anos, né? Desde da medicina chinesa, né, que já tem um viés de observação da esclera relacionada à vitalidade e tudo mais, né? E, e, e há registros também de mapeamentos e desenhos de sinais na esclera relacionado a disfunções específicas, queixas e tudo mais. Tá? Então, é um estudo bastante antigo,
só que muito pouco aprofundado e divulgado, né, em especial no Ocidente. Aqui no Ocidente, então, nós temos aí o Dr. Leonard Mellmauer, da Califórnia, que é conhecido mundialmente, é reconhecido na nossa área como o pai da esclerologia, né, pela dedicação e seriedade do trabalho dele, como eu comentei, completando aí 50 anos de dedicação exclusiva ao estudo da esclera. Né? Então, ele fez contribuições fantásticas, continua fazendo, né? Já com seus praticamente 80 anos, mas ele continua na ativa, pesquisando diuturnamente e, e contribuindo ainda com o trabalho dele. Ele, então, fez um trabalho muito aprofundado sobre a relação dessa estrutura, da esclera e das suas estruturas. A gente fala esclera para simplificar, porque são várias camadas que a gente observa, estuda e tudo, né? E uma variedade bastante grande de sinais. Tá? E nesses 50 anos, então, ele contribuiu com um aprofundamento muito grande, né, do que já existia, a partir de outros pesquisadores, né, e trouxe uma riqueza de relações de informação dos mais variados sinais, vasos sanguíneos, géis, né, sinais lipídicos e tudo, na parte branca dos olhos, relacionado à saúde física. Né? Saúde física e alguns aspectos também no contexto emocional. Tá? No entanto, hoje, atualmente, desde 2019, tá? Foi oficialmente lançada a esclerologia tanto no âmbito vibracional como também psicoenergético, ou seja, todas as características emocionais da personalidade, da estrutura da personalidade, o amadurecimento da pessoa, uma série de questões também são observadas na esclera. Qual que é uma grande diferença entre a esclera e a íris, né, para o pessoal que conhece a parte da iridologia? Né? A esclera traz uma condição particular de ser altamente dinâmica, de ter uma capacidade de alteração contínua, frequente e praticamente diária, né, dependendo do tipo de sinal e as questões que são alteradas. Tá? Ela oferece resposta imediata, né, e oferecendo, então, nessa riqueza de diferenças de sinais, né, traz sinais que mostram questões hereditárias, então, que sofrem mínimo de alteração, sinais que mudam de um mês para outro, que mudam ao longo de um tratamento, né, suas características mudam, e ao aprender essas características, a gente consegue fazer um acompanhamento maravilhoso de qualquer tipo de trabalho terapêutico, né? Tanto no âmbito de corpo físico, de estrutura física, fisiologia, biologia, como no âmbito emocional, da psique, de modo geral, né? Principalmente vibracional também, e ter um acompanhamento da eficácia terapêutica que se está tendo ao longo do trabalho. Tá? Ou seja, estes vasos vão alterando, estes sinais, na maioria, permitem alterações que vão nos trazendo indicativo de eficácia ou não do processo evolutivo de qualquer terapia. Tá? Dentro do âmbito das questões emocionais, a esclera tem uma atribuição também maravilhosa, no sentido dela conseguir expressar tudo que a pessoa não consegue colocar para fora, falar, verbalizar, né?
em circunstâncias normais ou mesmo em terapia, tá? Por qualquer motivo, seja questões conceituais, sejam questões de bloqueios, qualquer tipo de bloqueio que impeça ela de falar, de exprimir o que ela precisaria falar, né, de se expressar, ela então sofre esses bloqueios e a esclera então permite a, essa, essa expressão direta do inconsciente, sem depender de qualquer questão de verbal, né, em que a pessoa tende a suprimir, né, aspectos, questões de modo geral. Então, a esclera oferece informações que nos ajudam a identificar o que está incomodando ela, né? Claro, ela não faz um diagnóstico, ela não vai nos dizer o que é, mas ela nos traz a informação de que aspectos estão incomodando, né? Que emoções ela não está conseguindo compartilhar, né? Que sentimentos ela tem dificuldade de expor, né? E, inclusive, o nível de tensão psíquica que ela não está conseguindo expressar, que ela está aguardando, né? A esclera consegue nos mostrar tudo isso através dos seus sinais. E é interessante que, na medida que a gente vai trabalhando essas questões com a pessoa, juntamente com os aspectos físicos, obviamente, pois é um trabalho dentro de uma perspectiva integral, né? Estes vasos, estes sinais, de modo geral, tendem a mudar, né? Então, eles vão sofrendo alterações, e alterações que vão nos trazendo o indicativo, né, de melhora ou não do estado atual da pessoa. Então, a esclera, resumindo, nos traz a condição de saúde em tempo real da pessoa. Tá? Ainda, além de ser em tempo real, ela também nos mostra o quanto estas questões, as questões das desarmonias da pessoa vêm num período prolongado, tá? Em nível de intensidade, em nível de informação de tempo, em nível de intensidade, tá? E o quanto isso representa em desarmonia no momento atual. Tá? E aí, a partir da terapêutica, né, do acompanhamento, e a pessoa atuando com isso, né, trabalhando com essas questões, a esclera também vai começar a expressar essas mudanças também. Tá? Então, isso foi uma rápida preleção aí, para vocês conhecerem um pouquinho, né, ter uma pequena noção aí das capacidades da esclera. E eu vou mostrar uns slides para vocês agora, para vocês conhecerem isso na prática, né, assim, quer dizer, com imagens, né, para entenderem um pouco do que eu estou falando aí. Muito bem, pessoal, então sejam muito bem-vindos ao Florescer de um Novo Olhar sobre o seu olhar, sobre a esclera, a parte branca dos olhos. Então, a esclerologia tem como referência hoje Dr. Leonard Neumauer, esse cidadão aqui, juntamente com a esposa dele, a Nenita Sarmento, tá? Que ambos têm algumas décadas de dedicação ao estudo da esclera. Tá? A Dr. Leonard tem agora, atualmente, 50 anos de estudos da esclera, e a Nenita, praticamente 30 anos junto com ele aí pesquisando também. Tá? Então, eu gosto de brincar, né, carinhosamente, que ele não é só o pai da esclerologia, mas são os pais da esclerologia moderna, atual. Tá? E juntos, então, a gente vem fazendo um trabalho aí há bastante tempo de ampliação e aprofundamento dessa ciência, dessa arte aí. Tá? Então, é uma nova visão sobre uma antiga arte. Tá? Então, o que eu estava comentando, dos vasos sanguíneos na esclera, estes vasos vêm lá da parte posterior do globo ocular,
né, da carótida, da artéria carótida interna, passa pela artéria oftálmica, né, e então na artéria ciliar anterior e a posterior. Tá? E então eles se ramificam e se estendem para a porção frontal do globo ocular, que é a parte branca que nós vemos em volta da íris, e é o que nós conhecemos como a esclera. Então, a esclera, ela vem desde a parte mais posterior, tá? Então, ela já vem bem mais de trás, tá? E o que nós enxergamos, geralmente, é assim, né? Até um pouquinho mais para frente aqui, né? Porque a gente não chega a ver essa parte. Então, a gente vê os vasos sanguíneos que se distribuem ao longo dos diferentes quadrantes da esclera, né, em volta da íris, né? E estes vasos, então, eles estão vindo lá de trás, eles estão vindo aqui de trás, tá? E da onde eles estão vindo? Eles estão vindo de todo o sistema circulatório, tá? Então, eles estão vindo de todo o nosso organismo, ou seja, existe uma interconexão de todos os vasos sanguíneos do corpo, tá? De todos os sistemas, tá? Que se conectam com os vasos sanguíneos na esclera. Tá? E acaba, então, pelos aspectos reflexológicos, né, a se formar uma topografia reflexa do corpo físico como um todo, tá? Nas diferentes regiões da esclera. Tá? Então, ao longo desses 50 anos, o Dr. Leonard foi montando um mapa de esclerologia, que hoje é altamente avançado, né, com um nível de detalhe muito grande, inclusive ele está lançando agora, esse ano, a segunda edição do livro Mapa de Esclerologia, que traz uma infinidade de áreas correspondentes à parte reflexa do corpo físico. Tá? Então, é a topografia reflexa do corpo físico na esclera. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o mapa para vocês, só um pouquinho. Bem, então, pessoal, aqui, para vocês terem uma ideia, esse é o mapa do Dr. Leonard, é um chart, né? Forma de envelope, assim, né? Aqui tem a legenda com todas as partes miniatura, né, de letras, tá? E aqui, então, vocês terem ideia, olha a riqueza de informação que nós temos em volta de toda a esclera, tá? Nós temos aqui, para você saber, então, aqui a íris, tá? A zona pupilar, que é a parte mais interna da íris, a pupila, né, o orifício pupilar, tá? Então, essa aqui é a parte da íris, né, correspondente à ciência da iridologia, tá? Então, por isso que está em branco aqui, tá? Daí, aqui em volta, nós temos todas as áreas topográficas do organismo, né, de todas as partes do corpo físico distribuídas nas áreas topográficas da esclera. Olhem o nível de detalhe, inclusive tem camadas diferentes, tá? Diferentes camadas de localização, tá? Toda a graduação em graus, né, para facilitar aqui localizações, tá? E toda a referência de órgãos, membros e tecidos de todo o corpo físico. Tá? Então, aqui no lado esquerdo, e aqui, então, a do lado direito. Tá? É um mapa feito, assim, frequentemente atualizado, né? Esse aqui é de 2016, e é o mais novo que ele lançou, né, Dr. Leonard. Em 98 foram lançados os mapas mais atualizados na época, né, dele e de mais um outro pesquisador. Em 2000 ele lançou esse primeiro modelo de mapa, porque antes ele também era redondo, era um gráfico ainda mais semelhante ao da íris,
né? Pouca referência à esclera, e em 2000, o Dr. Leonard, então, lança esse primeiro mapa amendoado, assim, né? Fazendo o formato da esclera, tudo. Ainda bastante simples, né? Assim, em questão de regiões, áreas, etc. E 16 anos depois, 2016, ele lança, então, bem mais aprofundado, né? Que é esse que eu mostrei para vocês agora. Tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, é o mapa das partes emocionais, da parte vibracional na esclera, tá? Com todas as áreas correspondentes aos diferentes aspectos emocionais na esclera. Tá? Então, esse aqui é do próprio Dr. Leonard, né? E esse aqui é de minha autoria, que é estudo meu. Tá? Então, aqui toda a parte emocional na esclera, toda a parte vibracional, energética, tá? Psicoenergética, e aí a forma, então, que nós temos de verificar todas as questões emocionais em qualidade e intensidade ao longo do tempo, tá? As questões que incomodam a pessoa ao longo da vida, tá? Que vêm incomodando e que ainda se apresentam incomodando na fase atual, e é possível a gente identificar em nível e grau de intensidade e qualidade de questões emocionais. Tá? Que tipo de emoção, que tipo de questões que incomodam e a intensidade de o quanto que isso incomoda. E, obviamente, a gente fazer também a correspondência aos aspectos físicos e saber, tá? Tanto pelos estudos que a gente faz de correlações, emoção e questões físicas, como também a própria questão da esclerologia de fazer essa contribuição de questões emocionais, né? Então, os mesmos sinais que estão trazendo informações emocionais, vibracionais, psicoenergéticas, também vão nos fornecer informações de aspectos físicos, fisiológicos. Tá? Então, a própria esclera nos ajuda a unir essas informações e a gente poder, então, oferecer um trabalho terapêutico com bem mais propriedade para a pessoa. Tá? E isso, então, nos permite uma riqueza de possibilidades terapêuticas a partir de uma diagnose em nível mais integral. Tá? E sabendo, então, dessa capacidade de mudança que a esclera tem, tá? E a facilidade de observar essas mudanças a partir dos seus vasos, tá? Isso se torna um trabalho muito interessante, gratificante, e inclusive de mostrar isso para o interagente, que se torna algo nítido e visível para alguém leigo, né, que não conhece nada, poder observar variáveis e mudanças, né, numa estrutura de fundo claro, onde é fácil da pessoa perceber as variações, tá? Vamos voltar aqui, então, para os slides com vocês, só um instantinho aí. Então, nós observamos, essa é a visão que nós temos, tá? E, é claro, vocês vão aprender a técnicas para melhorar o campo de visão na hora de fazer análise, na hora de fotografar, técnica de fotografia apropriada para conseguir tirar uma foto correta, em ângulos corretos, para não haver erro de identificação de áreas, localização e tudo isso, tá? Para que vocês consigam, então, fazer uma boa observação, tá? Então, aqui, esse é um tipo de vaso que a gente observa, e nós observamos, para vocês terem ideia aí, nós observamos toda forma de comportamento, entre aspas, né, dos vasos. Tá? Então, a gente acompanha um vaso como esse, tá, ao longo de um processo terapêutico, e a gente observa o que acontece com ele neste período. Tá? A gente une com outras informações, outros vasos
que apresentam conexão com aquele, tá? E busca essas correlações, tanto na característica do próprio vaso, como também na área topográfica em que ele se encontra. Tá? Então, aqui nós temos um vaso que vem desde essa região, tá? Se estende, e ele apresenta uma área de congestão aqui, onde ele apresenta essas voltinhas, né? São as sinuosidades, bastante acentuada. Então, nós chamamos de uma área de congestão. Tá? Então, aqui, comparado às outras áreas, essa aqui é uma área que chama mais atenção. Nessa área aqui, nós vamos investigar o que acontece. Tá? Então, nós vamos ver no mapa que área que corresponde, tudo, e investigar. Estou só dando um exemplo para vocês, né? Uma live curta aqui, de alguns aspectos que a gente observa. Tá? Além disso, a gente vai também observar a relação, então, dessas questões de desarmonias que nós estamos encontrando nesta área aqui, junto com o que está conectando com outras áreas, e qual a influência que isso está trazendo para outras áreas também. Nós temos como observar, então, pela esclera, não só o sintoma que vai se manifestar numa destas áreas, mas também nós temos como identificar a causa, tá? Como, por exemplo, numa extensão de vaso sanguíneo, assim como esse, é muito provável que a queixa que a pessoa está trazendo para a gente possa estar relacionada a este sinal que está aqui embaixo, tá? Agora, o que a esclera vai nos oferecer é o que eu gosto muito de relacionar ela com o GPS. Tá? Então, geralmente, se a gente tem um mapa estático, a gente tem uma suposição do que pode estar relacionado àquela queixa. Agora, se eu tenho um GPS, né, ele vai nos mostrar o caminho que leva às possibilidades da causa daquela queixa, daquele sintoma. E a esclera nos faz isso. Então, eu gosto de dizer que ela é um verdadeiro GPS dos problemas da pessoa. Ela vai nos mostrar a conexão entre o sintoma, né, o possível sintoma, tá? Áreas que estão sofrendo influência sobre essa desarmonia que está acontecendo, tá? Então, nós temos aqui o sintoma, áreas que podem também mostrar desarmonias, né? E a possível causa pode estar aqui, uma delas, né? Ou também uma das formas de sintoma, tá? E ainda buscar a causa mais profunda disso, que geralmente vai estar nessa região aqui. Tá? Então, nós temos condições de montar de forma relativamente rápida, tá, um perfil completo da desarmonia da pessoa, tá? E ainda nas diferentes formas de leitura, tá? Tanto física, né, que é a mais comum, a mais antiga, né, convencional, como também emocional, vibracional, psicoenergética. Ou seja, a visão integral do ser dentro da condição de saúde da pessoa, do que ela está te trazendo, está te apresentando, tá? Em uma leitura apenas pela esclera. Óbvio, nós podemos usar a íris, a pupila, todas as outras formas também, tá? Mas a esclera por si já nos traz uma riqueza de informação aqui, tá? Exemplo de vasinhos, né? Então, nós temos na esclera vários tipos de vasos. Nós temos os vasos que vão nos trazer informações hereditárias de questões de características da natureza, do biotipo da pessoa, né? Que traz as suas condições naturais, a sua forma de ser, características fisiológicas, né, do seu biotipo, tá, da sua personalidade, tá, o que ele está herdando das suas outras gerações, tá, que vai nos ajudar a entender a sua forma de perceber a vida, a forma de lidar com as circunstâncias, a forma de reagir e também a forma de
ter as suas vulnerabilidades, as suas sensibilidades às questões que ele enfrenta na vida, que, por consequência, vai nos mostrar as fragilidades fisiológicas também, orgânicas, né? Então, por aqui, por esse tipo de sinal, nós temos essa informação, tá? E à medida que ele se desenvolve, ele vai nos mostrando se está havendo alguma alteração ou não. De acordo com a fase inicial dele, ele apenas vai nos trazer informação da natureza da pessoa, do seu biotipo, das suas características, sem necessariamente estar apontando, indicando um aspecto patológico. Tá? Depois, de acordo com os hábitos dessa pessoa, se tiver hábitos negativos, né, danosos, então, que vão prejudicar aquela região do organismo dela, dos órgãos, etc., correspondente a esse vaso, este vaso, então, por sua vez, vai começar a se desenvolver, vai se tornar mais comprido, tá? Pode criar sinuosidades, assim como esse aqui está criando, tá? Já servindo de um indicativo de alteração funcional da condição normal, né, daquele vaso. Ele já está saindo, né, em algum momento ele saiu dessa condição natural, né, normal, né, e trazendo, então, a informação para nós de que está havendo uma alteração, né, que está passando por uma alteração funcional, que pode levar a uma doença, às disfunções, de modo geral, né? Dentro do aspecto emocional, a gente vai pesquisar também o que está contribuindo com isso. Tá? As características do vaso vai me dizer uma média de há quanto tempo isso existe. Tá? Não de forma quantitativa exata, mas nos dá uma noção de antiguidade do problema, né? Da manifestação do desenvolvimento de hábitos não saudáveis, né? Estão contribuindo para o surgimento de alterações. Né? Estas, por sua vez, podem desenvolver outros vasos que se formam a partir daquele, né? Que se ramificam e vão indo para outras áreas, mostrando a influência que aquele problema inicial, né, começou a se desenvolver e começou a interferir em outras áreas. Isso significa o quê? Outros órgãos, outros sistemas começando a sofrer alterações, né, possíveis alterações das suas funções em função daquele problema inicial, daquele outro órgão. De novo, a esclera, então, está nos mostrando o GPS da causa, né? O caminho para a gente entender como que tudo começou, como que se desenvolveu, nível de intensidade e o que se manifesta hoje e como que eu vou trabalhar esse contexto todo. Tá? Então, a esclera é fantástica nesse contexto. Nós temos vários exemplos e aqui nessa imagem é possível observar a questão das diferentes camadas da esclera. E a gente trabalha, então, com a interpretação de diferentes camadas. Nós estamos vendo este vaso aqui, né, esse conjunto de vasos que está uma determinada camada mais inferior, mais profunda. Tá? Aí nós temos outro vaso, estes outros vasinhos menores, numa cor vermelho mais clara, mais finos, estão numa camada mais superficial, mais acima. Eles passam por cima destes vasos aqui e trazem um outro tipo de informação. Vocês percebem a riqueza de informação que a esclera nos traz? Vejam esses aqui também. Estes vasos, esses aqui, eles estão passando por cima desses outros, ó. Tá? E vão nos trazer informações de alterações e disfunções, de questões que estão incomodando mais
presentes, mais atuais, tá? A característica deles também vai nos trazer o aspecto de intensidade, o quanto que aquilo está incomodando, o quanto que aquilo está se formando e se apresentando como uma nova desarmonia, uma nova disfunção que está incomodando, tá? Olha só, nós já temos um conjunto de amostra mais intenso do que esses outros que eu mostrei antes. O comprimento do vaso traz informações específicas, o calibre deles, a espessura, traz outras informações, a forma vai nos trazer também outra informação. Então, nós temos uma série de aspectos que a gente observa, tá? Comprimento, formato, a aproximação da íris traz informações também, tá? Onde ele inicia, onde ele termina, tá? E todas essas questões estão associadas a níveis de informações diferentes, tá? Ou seja, nós temos uma literatura, né? A partir do momento que a gente conhece esse alfabeto de informações, né, que os vasos apresentam, nós temos um livro completo da pessoa para ler, né? Ou seja, é uma riqueza de informações realmente muito grande sobre a natureza da pessoa, a sua personalidade, seus aspectos biotipológicos, né? Então, a sua constituição, suas questões de predisposições, tá? Para nos trazer informações. Nós temos um exemplo de sinais que não são vasos, mas é uma estrutura lipídica, tá? Também conhecido como pinguécula, em alguns casos pterígio, tudo isso a gente aprende também, tá? E que traz outro tipo de informação também. Por exemplo, este aqui está associado à dificuldade da pessoa em expressar as suas emoções relacionada às frustrações. Tá? Vejam que interessante. Então, todas as frustrações, todas as expectativas não alcançadas, a dificuldade de expor essas expectativas, de buscar uma forma de alcançá-las, né? Essa supressão, essa opressão que essa pessoa sofreu ou pode estar ainda sofrendo em algum momento, né, na vida dela, podem se traduzir na forma de um sinal como esse, uma pinguécula, um pterígio, tá? Aí a gente investiga isso, esse significado, junto à área em que ele se encontra. Nós temos duas formas de topografia, de mapa reflexo, que é o próprio da parte emocional, que traz as questões vibracionais, psicoenergéticas, né? Que vai trazer informação emocional mesmo, né? E também a influência dessas emoções com o próprio mapa da parte física, tá? Ou seja, a gente tem um nível de informação bastante aprofundado sobre o aspecto integral da pessoa. O quadrante superior traz informações sobre as áreas cerebrais, diferentes estruturas das áreas cerebrais, suas correspondências e influências sobre as outras áreas também. Aqui um vaso comprido, vaso longo, e que se estende até próximo da íris, tá? Trazendo uma área mais calibrosa, mais espessa na sua porção da extremidade, tá? Comparado à parte da parte inicial dele, tá? Essa parte aqui, ele é mais calibroso, praticamente semelhante a esta área aqui. De novo, ele fica menos calibroso, e a parte inicial é normal que seja mais calibrosa, tá? Então, aqui nós temos um indicativo de um problema mais sério para dar atenção, né? Então, questões mais importantes a ser observadas aqui, o que acontece nessa área, né? Então, nós vamos interpretar o tipo de vaso, aqui referências
de alterações funcionais ele está associado, tá? Qual a área topográfica no mapa que ele corresponde, e a gente, então, associa essas informações e consegue construir um direcionamento bastante palpável na anamnese, na diagnose e na anamnese da pessoa. Tá? Algumas informações interessantes aí. Estes vasos se desenvolvem na esclera a partir do momento que inicia uma alteração funcional silenciosa no organismo da pessoa. Quanto tempo antes do surgimento do primeiro sintoma é comum estes vasos se desenvolverem? 13 meses antes do surgimento do primeiro sintoma. Então, com 1 ano e 1 mês antes de surgir o primeiro sintoma, tá? Isso quer dizer que não é necessariamente a doença instaurada já, tá? Mas os primeiros sintomas, tá? Os vasos já começam a desenvolver-se, a apresentar alterações e trazer o informe para nós de que algo alterado está acontecendo e merece uma atenção. Pensem, então, em nível de trabalho preventivo, o quanto que a esclera colabora para se fazer observações com um tempo hábil, principalmente para quem trabalha na área da saúde natural, né, com recursos naturais, ter um tempo de trabalho muito antecipado para ajudar a pessoa a reestabelecer o organismo dela, a realmente fazer um trabalho de promoção da saúde, tá, antes da necessidade de combater uma doença, pois a doença ainda não se desenvolveu. Nós vamos recuperar, restabelecer esse organismo, né, essa pessoa, para que não se desenvolva. Pode falar. Peço desculpa, André. Eu não sei se o André consegue visualizar as mensagens ou não. O senhor Renato estava a perguntar relativamente aos vasos, portanto, se após o tratamento os vasos desaparecem ou não, como temos essa diferenciação, deixo então a palavra para o André responder. Tá bom. Obrigado, Vera. Os vasos sofrem alterações ao longo do processo terapêutico. Essas alterações são tanto no sentido de mostrar que está havendo eficácia no trabalho terapêutico, como também, caso não esteja havendo eficácia, eles também vão se manifestar de forma a nos trazer informação de que não está sendo eficaz o trabalho que a gente está fazendo. Tá? Então, sim, sofrem alterações de acordo com o tipo de vaso. Uns vasos sofrem mais alterações, são mais visíveis, outros sofrem menos alterações. Nós temos alguns slides para a gente ver sobre isso aqui. Tá? Por exemplo, aqui, nós temos um antes e depois, tá? Com pouca mudança ainda, mas, no entanto, se consegue observar o calibre entre um e outro aqui, tá? Onde já começa a se perceber uma diferença de comparativo de antes e depois. Tá? Então, a gente vê aqui como que ele está, esse aqui, por exemplo, e como aqui ele já diminuiu. Olha o calibre, a partir do ponto, a partir deste ponto aqui, tá? Observe como já mudou, já está havendo mudança no calibre do vaso. Tá? Então, já começou um processo de mudança aqui. Ainda leve, mas já existente, já visível. Tá? Aí, se a gente olhar para fora, né, fora do delineado, né, a gente observa aqui também, ó, aqui corresponde essa parte aqui de cima. Tá? Esse vaso que está atravessando aqui, olha como esse já mudou bastante. Uns vão apresentar mais mudança, outros menos, e tudo tem um porquê para a gente investigar, tá? Muitas vezes umas coisas melhoram,
e outras que não haviam sido percebidas ou não foi dado atenção, podem apresentar alterações também. Tá? Então, é um conjunto de informações à nossa disposição o tempo todo. Olha só esse aqui, que interessante que a gente pode observar. Antes, tá? Olhem bem esse de baixo aqui. Olha só como ele ficou. Tá? Ó, olhem bem para cá. Olhem esse aqui. Olha só. Olhem essa ramificação aqui. E olhem ela aqui. É melhor assim, né, para ver. E vocês conseguem ver bem a variação, ó. Tá? Isso são algumas coisas, assim, é só amostra para vocês, né? Para vocês terem uma noção aí. Pensem, então, que isso aqui corresponde a todas as questões, tanto física como emocionais. Então, pensem da gente fazer um trabalho terapêutico e poder ir acompanhando essas mudanças. Elas são completamente visíveis, tá? Não sofrem muito problema de técnica de fotografia, efeito fotográfico, algo que é altamente existente na iridologia, e, aliás, pouco conhecido, né? E a esclera, então, não sofre muito com essas questões, né? Tem um fundo claro, de fácil observação dos sinais que estão sobre ela, né? E a riqueza de mudança desses vasos, riqueza de informação que essas mudanças desses vasos apresentam, é incrível. Tá? Então, o que nós podemos observar e traduzir em informações na parte de diagnose natural é fantástico. Então, ao observar essas mudanças, a gente vai acompanhando o caso e vai vendo as melhoras. Vai indo adiante, vai buscando outras questões, vai fazendo o trabalho todo com a pessoa. Tá? É magnífico, é fantástico. Certo? Se quiser conhecer os segredos da espécie humana, comecem pelos olhos. Por mais colorida que seja a maquiagem, ela não alcança o brilho da tua alma expressado em teus olhos. Uma noção básica aí para vocês, né, sobre a esclera. Tá? A Sofia disse que a referência é incrível, agradeceu, muito grato. Muito obrigado. Eu acho que se calhar dentro daquilo que o André falou, poderia salientar aqui a questão do quando se consegue aqui cruzar vários dados. Pronto, no fundo o André já disse isso, mas não apenas a nível físico, mas também muito a nível emocional, que os próprios mapas que nós utilizamos e nos quais também às vezes mostramos ao interagente, conseguimos identificar facilmente quando aqui um distúrbio ou algo que esteja ali a passar está mais relacionado com a parte emocional do que com a parte física, embora haja sempre essa ligação que não é possível dissociar, mas o quanto a esclera também, que em português dizemos esclerótica, não é? O quanto permitimos, esta ferramenta nos permite muito fazer essa diferenciação também. Exatamente. E nos levar sempre a relacionar os sintomas, as queixas, e nos conduzir e nos levar o mais próximo possível à causa dessas questões. Tá? Então, isso é algo fantástico aí, assim, que a esclera nos permite observar. Né? A partir de que a gente vai aprendendo essa leitura, né? A forma como o nosso ser, o nosso inconsciente se manifesta pelos vasos, né? Isso vai se tornando cada vez mais claro, né? E trazendo informações de forma rápida, a partir do momento que a pessoa vai pegando habilidade com isso. É uma leitura que, em
pouco tempo, né, num atendimento a gente consegue fazer. Nem sempre é necessário tirar foto e tudo mais. Claro que é bom, né, de poder ter imagens, né, quando possível, né, mas não podendo, se pode fazer com lupa, uma lanterna, ou claridade suficiente, já é possível, tá? Então, são vários recursos simples e de fácil observação, relativamente fácil observação que a gente tem. Pessoal, então, quero agradecer a todos vocês pela presença. Muito obrigado a todos, a participação de vocês, a atenção. Agradecer a Vera e a Letícia também pelo suporte. Obrigada, André. Tá? E estamos à disposição, tá bom? Obrigado a todos. Uma ótima semana para todo mundo. Grata. Oi, André. Legal participar. Consegui hoje. Ultimamente tenho conseguido, coisa boa, né? De legal, estar junto. Que bom. Uso bastante mesmo e os resultados são bem legais, bem interessantes. Assim, é bastante... a gente... Deixa eu ligar aqui a câmera. É bastante interessante, a gente percebe o quanto a gente consegue com... Às vezes, alguma linha, né, que a gente percebe no olho, na esclera, a gente consegue acessar informações bem importantes, assim, do paciente, né, e chegar a um tratamento bem eficaz, assim, porque muitas vezes a questão das linhas de influência, a questão de algumas linhas, assim, que a gente acaba percebendo que não é aquele, digamos assim, aquele motivo que ele veio procurar. Não, né? é o principal, vezes, isso mesmo. Às vezes ele vem com uma questão e você vê que tem algo lá no pâncreas, ou você vê que tem algo lá, a gente segue o caminho, segue o GPS, que a esclera mesmo já está mostrando, e a gente chega na causa mesmo do problema. E daí a gente consegue, às vezes, os resultados, assim, maravilhosos, né? Então, é muito legal, assim, muito... Eu sou bastante feliz, assim, de usar, né, essas ferramentas, junto com as minhas outras ferramentas. Que legal. Inclusive, a gente vê muitas vezes que a gente acaba passando algo para a pessoa como terapia, e ela, às vezes, pensa, pô, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu te trouxe de queixa e tudo, né? Ela não entende por que a gente está passando aquilo, e traz resultado, e ela diz, olha, não sei o que aconteceu, mas resolveu, né? Justamente porque a gente está acessando lá a causa e não a queixa que ela está trazendo, né? A gente já consegue ver que está mais além, né, a questão, e não na superficialidade, não no sintoma, como geralmente se fica, né? Isso aí. Isso mesmo. Maravilha. Obrigado, Dê, muito obrigado. Isso eu aí, posso pessoal. confirmar. Eu também confirmo o que a Denise disse. Eu acho que é uma ferramenta bastante útil. Se a iridologia já é fascinante e nos traz também uma perspectiva enorme sobre uma série de situações, a esclerologia complementa muito, ajuda mais ainda na interpretação, mesmo a questão de nós conseguirmos ver a própria recuperação de algum estado em que a pessoa esteja, mediante o tratamento, também é uma ferramenta fantástica, portanto isso aparece sempre visível, conseguimos ver a regressão de determinadas situações, é muito bom. Maravilha, muito obrigado, Vera. Então tá bom, pessoal. Muito grato aí pelas colaborações, participação de todo mundo, e estamos à disposição, tá? Pessoal que está nos acompanhando aí a partir de Portugal, tem a Vera mesmo aí para se comunicar, tem informações, tudo, né? E a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau.